boa noite. No programa desta sexta-feira, vamos entrevistar Ludmila Oliveira, pré-candidata a deputada federal pelo PSDB. E ainda, Justiça rejeita a liminar da LDM e mantém continuidade das obras da Arena Nogueirão. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você manda sua mensagem, a sua interação, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Estou aguardando a sua participação, a sua mensagem, para que a gente possa fazer um programa Cenário Político cada vez mais interativo, com a sua contribuição aqui todos os dias. E lá no nosso Instagram você acompanha quem é o entrevistado do dia, quem é o entrevistado que vai estar aqui nos estúdios da TCM, para que a gente possa trazer um debate interessante, conversar com vários pré-candidatos também, porque estamos em um período de pré-campanha e é importante que os pré-candidatos também apresentem as suas propostas, se apresentem ao público nesse ano aí eleitoral, ano de eleições 2026. Mas antes da gente começar a nossa conversa com a Ludmila Oliveira, ela que foi reitora da UFESA, professora da universidade e é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB, vamos trazer uma reportagem porque o preço de duas modalidades de diesel na refinaria Clara Camarão, localizada aqui no Rio Grande do Norte, foi reajustado ontem. Os reajustes incidiram sobre duas modalidades do óleo diesel AS500. O aumento foi de 15 centavos em cada uma delas. O preço do litro ficou em R$ 5,77 e R$ 5,78. O preço da gasolina foi mantido. Os aumentos deixam os consumidores alertas, visto que a alta dos combustíveis é uma realidade que tem afetado o orçamento. Em Mossoró, o aumento na refinaria ainda não se refletiu em todos os postos. Nesse posto aqui não houve aumento do diesel desde o reajuste na refinaria Clara Camarão. Portanto, os motoristas que frequentam o estabelecimento podem ficar um pouco menos preocupados. A alta dos preços é visível. Em 5 de março deste ano, o valor do litro do diesel em uma das modalidades era de R$ 4,07. Vamos falar agora sobre uma atualização a respeito do embate jurídico envolvendo o terreno do Nogueirão. A Justiça rejeitou a liminar da LDM e manteve a continuidade das obras da Arena. O juiz Pedro Cordeiro Júnior, da Vara da Fazenda Pública de Mossoró, negou o pedido de tutela de urgência da LDM para a suspensão das obras de construção da Arena Nogueirão. A liminar da Liga foi enviada em março, logo após a assinatura da parceria público-privada, dentro do processo que pede a reversão do terreno onde está construído o estádio. Na nova decisão, o magistrado afirmou que o início das obras não altera substancialmente o cenário jurídico, não sendo suficiente para caracterizar perigo de dano à LDM. Segundo o juiz, a paralisação das obras em curso implicaria prejuízos relevantes e de difícil reparação ao ente público e aos particulares envolvidos. O processo referente à reversão do terreno onde está localizado o Nogueirão segue tramitando na primeira vara da Fazenda Pública de Mossoró. Mas o caso ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, com a recusa da liminar. E em entrevista ao TCM Comunidade, o procurador-geral do município, Thales Belém, comentou sobre essa atualização referente ao caso. Não havia nenhum fato novo que comprovasse e que pudesse levar à suspensão das obras, né? O município se manifestou nesse sentido e hoje, para nossa felicidade, e a justiça realmente foi feita, o juiz indeferiu, né? Com base e tudo que foi produzido durante o processo. É um processo antigo e que a gente tinha certeza que não há nenhuma irregularidade no ato de reversão, até porque não houve. Em nenhum momento as obras pararam e agora vai continuar com força total. A Nacional Incorporadora, responsável pelas obras no estádio, se manifestou por meio de nota enviada ao jornalismo TCM. A empresa destacou que o entendimento da Justiça confirma a regularidade das ações adotadas até o presente momento, bem como o cumprimento rigoroso das normas legais, técnicas e administrativas aplicáveis ao empreendimento.
A nota continua dizendo que as obras do Nogueirão seguem em conformidade com as exigências dos órgãos competentes, mantendo o cronograma previsto e observando todos os parâmetros de segurança e qualidade. Tá aí a obra, em relação a esse embate jurídico, né? Na verdade, até se alegou insegurança jurídica em relação a essa obra da Arena Nogueirão, mas como eu já falei em outras situações, inclusive na programação aqui da TCM, no meio-dia TCM também, essa ação movida pela LDM, ela carece de mais substância, ou pelo menos até o momento, a própria Justiça não se manifestou favorável em nenhuma ocasião desde o início dessa ação de 2024. Portanto, não há, ao meu ver, algo que possa impedir essa obra do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da fundamentação que a LDM aponta, né? Mas a gente aguarda também esse avanço dessa ação, se teremos aí outras questões apontadas pela Liga e se vão ter provas do que eles alegam em relação a situações que envolvem fraudes nas assinaturas para a reversão do terreno. Olha, nos bastidores da política potiguar já é dada como certa a filiação da ex-prefeita de Natal, Micarla de Souza, ao PSDB. A legenda aqui no estado é liderada pelo deputado Ezequiel Ferreira, o atual presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte. Fora do cenário eleitoral, desde a passagem pelo Palácio Felipe Camarão, encerrada lá em 2022, Micarla se afastou da vida pública nos anos seguintes e manteve presença discreta no debate político. Agora retoma os movimentos e volta ao jogo, já como candidata a deputada federal em 2026. É um nome também colocado aí nessa opção da nominata federal do PSDB. E falando em nominata federal, eu já estou aqui com a Ludmila Oliveira, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB. Inclusive, a Ludmila foi apontada como uma pré-candidata no PL. Ela iria para o PL, era o partido de primeira opção da Ludmila. Ela tinha essa sintonia, participou das iniciativas do PL, inclusive do lançamento da pré-candidatura de Álvaro Dias, lá em Natal. E agora a Ludmila acabou decidindo os rumos para o PSDB. Ela já está aqui comigo nos estúdios. Dar boa noite para a Ludmila Oliveira, agradecer pela presença aqui no programa Cenário Político e fazer essa pergunta: por que o PSDB? Por que a saída do PL? E por que se ser pré-candidata hoje ao PSDB? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, assinantes da TCM. Boa noite, povo do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, não é assim? Exatamente. Já que vocês podem nos ver, nos assistir, interagir aí de onde vocês estiverem. Bom, nós estávamos filiados ao PL e foi necessário, né, em função dessa coligação que acontece, né, é natural que os partidos façam uma coligação. E dentro já, vamos dizer assim, já dos 45 segundos do último tempo, né, houve essa possibilidade e essa conversa do PL comigo, né, e de pronto nós aceitamos, haja vista, nós estamos fazendo parte de um projeto de Estado, de um projeto de Brasil. Nós continuamos no PSDB apoiando a chapa majoritária, permanecemos com o projeto pelo Rio Grande do Norte e fazemos parte do mesmo grande projeto. É uma outra nominata, é um outro partido, mas o projeto é o mesmo. Então, Ludmila, o que é que fez você, assim, por exemplo, em relação à mudança, né? Você estava no PL, como você falou, você tinha uma identificação já com o Partido Liberal, né, das suas pautas, e aí foi algo, assim, estratégico mesmo, essa sua saída para o PSDB? Foi estratégico mesmo, foi a partir de uma conversa que nós tivemos com o senador Rogério Marinho e toda a equipe que compõe esse projeto de Estado. Quando eu digo de Estado é porque nós estamos trabalhando com uma chapa majoritária, né, com Álvaro Dias, com Babá, com o Coronel Hélio, com Stevenson, e também dentro dessa perspectiva nacional ali apoiando Flávio Bolsonaro. Então, o projeto é o mesmo. A perspectiva de ter aceitado foi considerando também a condição do partido. O partido é um partido de centro, né? É um partido que até as pessoas me perguntaram qual é a diferença. Bom, a diferença, e o PSDB tem uma história no Brasil uma história de adequações. Quando eu chamo adequações, é porque as pessoas que passam e o próprio contexto, o próprio cenário político daquele momento,
É natural que os partidos eles façam suas adequações e conversem entre si dentro dessas condições. Agora, o que é mais importante nisso? Pensar num projeto de trabalho, que é isso que nós temos, e isso me fez realmente colocar, porque o meu projeto de fazer um mandato itinerante, de trabalhar pensando o Estado do Rio Grande do Norte em trazer para Mossoró essa expectativa. Quando eu chamo expectativa é porque já faz muito tempo que Mossoró não tem uma representação legítima, nascida, criada, e Mossoró precisa disso. E eu, posso dizer, eu reúno essas características. Eu sou mossoroense, nascida, criada, conheço a realidade, tenho experiência de gestão pública, isso é muito importante, porque muitas pessoas se colocam, às vezes não têm vocação para a carreira pública. A carreira pública exige conhecimento. Carreira pública exige critérios de transparência, a carreira pública exige capacidade, exige competência, exige qualidades para que o povo realmente possa acreditar ali uma confiança. Então, muitas vezes as pessoas são iludidas, são enganadas, né? É uma conversa, é um oba-oba, é um ilusionismo e esquece realmente disso, qual é a competência da pessoa que está ali à frente. Então, nós podemos dizer que essa competência nós temos. Ficamos à frente de uma universidade que tem status de cidade maior que uma cidade. Pela sua condição, por seu orçamento público, né? Temos esse trabalho, temos, além do trabalho, o conhecimento no Estado. Porque não adianta dizer, eu conheço Mossoró, eu conheço Apodi, eu conheço... Não, você precisa conhecer, mas é a dinâmica social, é a dinâmica econômica, é a realidade das pessoas, independente de onde elas estejam. Então, eu considero isso um fator fundamental. Por isso, né, quando nós reunimos tudo isso, nós vimos que o nosso projeto permanecia o mesmo e a gente ia poder contribuir com o Rio Grande do Norte da mesma forma. Vamos repercutir esse incidente que aconteceu em um laboratório da UFERSA, após uma viga do teto desabar, o que acendeu alerta sobre manutenção nos prédios. Nós conversamos hoje com o assessor de Relações Institucionais da universidade, que explicou o caso. No entanto, estudantes reivindicam a melhor comunicação com a gestão. Um susto dentro do campus da UFERSA em Mossoró. Uma viga cedeu e desabou dentro de um laboratório na manhã de quinta-feira. O desabamento aconteceu no prédio de fitossanidade. Apesar do impacto, ninguém estava no local no momento e não houve feridos. E graças a Deus que não tinha ninguém lá no local. A gente conversou com alguns estudantes que estavam lá. Um estudante, inclusive, falou que estava fazendo uma análise lá na segunda-feira dessa semana, e o incidente aconteceu ontem, que foi na quinta. Então, graças a Deus que não tinha ninguém lá, a gente solicitou à reitoria, juntamente que a Superintendência de Infraestrutura da Universidade, explicações sobre, e a gente está aguardando essas explicações. A gente pede novamente mais urgência, mais celeridade nesse processo, porque é algo que impacta toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas com a comunidade externa, porque tem mães que têm filhos que estudam aqui, e assim sucessivamente. Segundo a universidade, a viga ficava acima do forro de gesso e caiu, danificando equipamentos e materiais do laboratório. O caso foi percebido após um professor ouvir um forte barulho e acionar a equipe técnica. A sala foi isolada e o entulho já foi removido. A análise preliminar aponta que não há danos estruturais no restante do prédio. Desde ontem, eles estão fazendo essas avaliações, isolaram a sala, mas as análises iniciais mostraram que não tem um dano estrutural no prédio. É uma viga que existia, que estava coberta pelo forro de gesso. Então, assim, não foi causada por falta de manutenção predial, não foi causada por falta de fiscalização na obra e tal. Foi um incidente que foi causado por uma viga que estava escondida por um forro de gesso e que, com o passar dos anos, ela foi, vamos dizer assim, se deslocando e veio a cair. As outras salas seguem funcionando normalmente. Um laudo técnico deve indicar a causa do problema. O prédio ele está liberado para as atividades normais de aula, porém a sala onde ocorreu o acidente está isolada.
né? E como assim, né, está fazendo um laudo, né, uma perícia técnica que vai ser apresentada nos próximos dias, né, eles já nos informaram que não tem correlação com a estrutura do prédio. Então, assim, os pais dos alunos podem ficar tranquilos, não existe risco nesse prédio, né? Inclusive, no dia de hoje, eles estavam retirando parte do forro de todas as salas desse prédio para saber se existe alguma coisa parecida com essa viga que estava escondida. O laboratório atingido segue interditado e só deve voltar a funcionar após garantia de segurança. Enquanto isso, os estudantes cobram respostas e melhorias na estrutura da universidade. Os estudantes também reclamam da falta de diálogo da gestão com o corpo discente. A gente já informou, sim, tem alguns blocos de aula que faltam água, alguns blocos de aula que o teto cai. Ontem, um exemplo evidente foi quando choveu aqui em Mossoró, que foi uma chuva boa. Vários tetos estavam escorrendo água, a biblioteca inclusive. Então, tipo assim, são casos que a gente já reclamou, a gente já pediu, só que nunca acontece. A realidade, eles colocam um pano para que não se vejam a realidade, que infelizmente é a realidade da UFESA. Nesse caso, realmente foi um caso de manutenção que vai ser feita corretiva, né? Porque o dano estava realmente escondido, não tinha como prever, né, por meio de uma manutenção preventiva. Mas existe sim esse trabalho de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da universidade. Tá aí, a gente traz esse incidente que aconteceu na universidade. Não é a primeira vez que a gente traz aqui no nosso jornalismo situações envolvendo a infraestrutura dos prédios da UFESA, né? A estrutura dos prédios. Já aconteceram situações envolvendo as residências universitárias e agora esse prédio aí do setor de fitossanidade, né? Inclusive, eu estou aqui com a Ludmila, ela que foi reitora da UFESA, e aí eu aproveito essa reportagem para repercutir também com a senhora sobre esse assunto, né? A senhora, como foi reitora da universidade e esse posicionamento que já foi dado aí em relação a essa situação de manutenção dos prédios e dos questionamentos, inclusive, dos estudantes, né, da representação dos estudantes lá no local. A senhora acha que há um déficit na manutenção, não há um cuidado específico com a manutenção desses prédios aí da universidade, por serem prédios já antigos? Olha, o que acontece de maneira muito clara e objetiva é o seguinte: esse prédio aí, em especial de fitossanidade, foi um prédio que, na época da transformação Exam-UFESA, adequações foram feitas para criar novos espaços, inclusive esse laboratório é um exemplo disso, em que poderia-se ter sido feito, naquela época, prédios novos, a universidade recebeu bastante recurso, não precisava ter passado por algumas adequações. Hoje, a estrutura da universidade, e aí é um exemplo, tem sobrecarga de energia, foi feito dimensionamento errado. Na minha gestão, nós ainda trabalhamos com algumas correções. Inclusive prédios, para vocês terem ideia, em que só tinham 5 anos de construídos, já estavam com a estrutura comprometida. Um exemplo disso foi em Caraúbas e um exemplo disso é um prédio que nós temos aqui no campus central em Mossoró. E uma coisa que eu achei interessante foi assim, hoje a instituição ela passa por um momento em que vive o seu auge de plenitude, de democracia, e eu entendo que se preocupou tanto com a condição de uma lista, de uma fila e tudo, que se esqueceu de competência realmente na hora de trabalhar. Hoje, os estudantes estão nessa situação e para pior. Aí foi só um exemplo que ele deu em Mossoró, mas em Pau dos Ferros nós temos problemas nas residências, permanecem, lá não tem água. Lá no bloco mesmo que eu dou aula lá no bloco de engenharias, passou mais de uma semana sem água. Então, sem água, ausência de manutenção. E aqui eu quero dizer, já deixando claro, que não é a greve dos técnicos que justifica o trabalho, a ausência de trabalho na instituição. A greve é legítima, sempre aconteceu greve na instituição. Agora, é o que eu falei anteriormente. Muitas vezes o oba-oba, a zoada, aquele espírito de que querer demais se esquece da competência. É isso que a UFESA está vivendo hoje. A ausência de competência para agir com a realidade. E orçamento público nunca vai ser muito, nunca vai ser pouco. Só depende de gestão. Então, é muito mais fácil você chegar e dizer não tem, está faltando.
mas você precisa saber lidar com isso. Então, muitos contratos foram cortados, muitas coisas deixaram de ser feitas em função dos constantes contingenciamentos, e eu continuo dizendo, não são cortes, são contingenciamentos. Quando você não sabe lidar com isso, a universidade fica desse jeito, sem contrato, sem assistência, estudantes sem internet, problemas enormes que só vão crescendo. É muito maior os problemas do que gerir uma cidade. Eu lamento bastante, porque, inclusive, esse laboratório aí, para quem não sabe, é um laboratório onde são feitas pesquisas brilhantes da universidade. Esse prédio aí é responsável pela maior parte das publicações de excelência na universidade, inclusive na área do agro, na área da agricultura familiar, na área do agronegócio, onde a inovação, o desenvolvimento regional, no que diz respeito em especial, a pesquisa na área da fruticultura foi feita. É lamentável, gente, é lamentável. Tudo é questão de prioridade. Eu não vou opinar pela gestão de ninguém, mas é a gestão que a UFES escolheu e a gestão que a UFES tem hoje. É lamentável, mas é a realidade. Agora a gente vai voltar a falar sobre política partidária, vamos voltar a falar sobre outros assuntos que envolvem a pré-candidatura da Ludmila Oliveira. Professora, em relação a que a gente tem algumas perguntas para a senhora, tem aqui o Luiz Aires que parabeniza, quer desejar boa sorte. Obrigada. Diz que foi a melhor reitora da UFES, Luiz Aires do Aeroporto 2. O Antônio Félix, economista e professor, participa aqui quase todos os dias também do programa Cenário Político. Ele diz assim, você fez parte do PL, um partido este que tem proposta contra os trabalhadores, é o que ele coloca aqui. Na verdade, a Ludmila não está mais no PL, está agora no PSDB, isso. Mas ela pode responder sobre esse questionamento aí do professor Antônio Félix. Ele pergunta porque o PL fez... Ele acha que é um partido que se posiciona contra os trabalhadores. Antônio Félix, boa noite. Obrigada pela sua participação, amigo. É importante entender o que é se posicionar contra e o que é fazer adequações de acordo com a realidade e o cenário econômico. Eu acredito que muitos jargões foram lançados em função das reformas que foram feitas, mas é bem importante lembrar que a gente tem sempre que se colocar no lugar de quem emprega, no lugar do empregador, no lugar de quem está ali custeando algumas reformas e no lugar de quem recebe. Então, hoje, o Brasil, ele vive um momento, economicamente falando, em que a própria máquina pública ela não dá mais conta das situações que existem. Então, quando se fala em reforma, quando se fala em adequação, muitas vezes não é se colocando contra as pessoas. E aqui eu posso lhe dizer, fiz parte do PL, né? Eu nunca fui contra nenhum trabalhador, até porque eu sou filha de trabalhadores, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma servidora pública e posso lhe dizer que jamais nenhuma pessoa que trabalha pode ser contra um trabalhador. Mas o que eu posso lhe colocar é isso, é importante entender um contexto antes de apenas dizer é contra, é porque hoje existe uma polarização e um acirramento muito grande de ideias. E às vezes falta realmente o conhecimento para discernir o que é certo e o que é errado. Está aí o posicionamento da Ludmila Oliveira, né? Ela que agora está num partido, ela esteve no PL e representou durante muito tempo o PL aqui em Mossoró também, né? Nessa representação como afiliada ao PL. Agora está no PSDB. O PSDB ele tem um posicionamento, como a senhora falou, um centro-direita, né? Um centro-esquerda também já foi em outras ocasiões. Historicamente, o PSDB, inclusive, ele surgiu como um partido de esquerda, né? Mas aí algumas mudanças aconteceram ao longo da trajetória. Os consultórios odontológicos das unidades de saúde aqui de Mossoró, o Francisco Neto, lá no Riacho Grande, o vereador Duval Costa, no Valfredo Gugel, e doutor José Fernandes de Melo, na Boa Vista, foram interditados pelo Conselho Regional de Odontologia. No consultório do Valfredo Gugel, a interdição dura 2 anos. Foram encontrados problemas como a presença de mofo em sala de esterilização, cadeira de atendimento enferrujada, autoclave sem manutenção, banheiro dentro do consultório, paredes e tetos deteriorados. Essas são as informações aí do CRO. Você estava me explicando aqui a situação, né, de 3 UBSs aqui da cidade. Há uma delas que já tem 2 anos a interdição, né? Uma situação que se reflete na assistência à população.
Exatamente. Quando o conselho ele vem para interditar, aquele consultório odontológico ele não pode ter nenhum exercício da função odontológica nele. E isso implica justamente a desassistência para o paciente. Então, o paciente ele não pode ser atendido ali, certo? Então, o profissional está lá, mas as condições insalubres fazem com que ele não faça o atendimento, né? E a interdição vem devido a isso. Antes de mais nada, é importante que se diga que a interdição é quando não tem mais nenhuma condição de trabalho naquele ambiente. E aí o conselho vai lá e interdita o consultório. Quando nós interditamos, o que acontece? Nós informamos aos órgãos competentes e, dentre eles, a Secretaria Municipal de Saúde. Então, desde a interdição, a Secretaria ela está ciente dessa interdição. Quando nós não interditamos, o que acontece? Às vezes são irregularidades que ainda dá para ter o atendimento naquele consultório. Então, nós identificamos a irregularidade, damos um prazo para que a prefeitura se regularize, né? E é isso que acontece, de forma geral, no funcionamento da fiscalização. Está aí o posicionamento do presidente do Conselho Regional de Odontologia, está aqui em Mossoró cumprindo a agenda e conversou com a imprensa sobre essas situações envolvendo consultórios odontológicos aqui em Mossoró. Como ele mencionou, há um consultório que está interditado, é o Durval, lá no Alfredo Gugel, que está interditado há 2 anos, desde 2024. E a gente aguarda o posicionamento da Prefeitura em relação a essa situação, se há algum tipo de tratativa ou de avanço para que essas situações sejam solucionadas aí em relação à saúde básica aqui no município, sobretudo na saúde bucal da população. Olha, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei 896 de 2023, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, que inclui a misoginia na lei de crimes de preconceito, equiparando-a juridicamente a crimes de racismo, religião e outras formas de discriminação. O texto foi aprovado no último dia 24 de março pelo Senado Federal e agora avança para uma etapa decisiva na Câmara, sob pressão de entidades e parlamentares para que tenha uma tramitação acelerada. A proposta altera a legislação vigente para incluir ataques motivados pelo ódio às mulheres no mesmo patamar jurídico de crimes de preconceito já previstos, como os de raça, cor e religião. A medida busca punir quem pratica, induz ou incita esse tipo de discriminação e, segundo o texto aprovado pelo Senado, a pena prevista é de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Tá aí uma discussão importante também, e aí a gente pode conversar daqui a pouquinho com a Ludmila sobre esse assunto também, sobre essa lei de combate à misoginia, mas a gente vai falar agora de outro assunto que envolve o PSDB, sobre essas tratativas com o presidente da sigla, o Ezequiel Ferreira. O Ezequiel que se falou que poderia assumir comando do Republicanos, depois o Ezequiel continuou no PSDB. E aí o Ezequiel, que é um político experiente aqui no Rio Grande do Norte, né, que tem essa habilidade também de transitar ali por diversos espectros políticos, estava fazendo parte da base governista, ficou se especulando para onde o Ezequiel ia, se ele ia continuar na base governista, se ele ia apoiar a pré-candidatura de Álvaro Dias, compondo esse arco de alianças aí com o PL, ou se ele ia, ou também uma possibilidade de apoiar a União Brasil, Federação União PP, com o pré-candidato Alisson Bezerra. Mas o Ezequiel, até onde se vê, está apoiando a pré-candidatura de Álvaro Dias, né? E aí, como é que tem sido esse relacionamento da senhora com o presidente da Assembleia, o Ezequiel, presidente do partido? Como é que foi essa sua negociação, a sua ida ao PSDB e essa conversa com o Ezequiel? Bom, eu posso dizer nós porque ninguém faz nada sozinho nem sozinha, né? Nós temos uma equipe, conversamos a partir da minha equipe, a partir do que nós já tínhamos pronto e do que foi conversado, primeiro entender qual é o projeto o qual nós estávamos entrando, né? E a proposição do deputado Ezequiel, entende-se nesse momento que, ao criar uma outra nominata dentro desse arco de coligação de partidos, não era só compor um momento de coligação ou de pensar, por exemplo, aumento de televisão, mas diante de uma polarização, diante de frentes tão distintas e discursos muitas vezes tão complexos, era necessário se estabelecer possibilidade de pessoas que pudessem estar mais centradas e voltadas para projetos que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, porque muitas vezes, a título de exemplo, foi necessário criar uma lei para combater a misoginia, porque se perde muito tempo
se opinando, criando, diminuindo, e se esquece realmente dos problemas que nós temos para resolver. O Rio Grande do Norte não pode mais permanecer como está. Nós temos, e aí quando eu digo nós, não é assunto só de governo, é assunto que envolve Câmara Federal, Assembleia Legislativa, sim, claro. O que os municípios recebem é insuficiente para algumas coisas. Então, a proposta do deputado, no momento em que, não, vamos criar uma nominata com pessoas que estão centradas em projetos, estão centradas em resolver soluções, em ter soluções. Porque se nós ficarmos, né, e aí isso não difere de alguns posicionamentos, mas entendam, você não pode ficar num campo de polarização, senão você perde muito tempo. Foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. Se a gente observar, muitos problemas ficaram para trás porque perdeu-se tempo demais brigando por coisas desnecessárias, que dizem respeito especificamente a algumas pessoas, e o povo ficando para trás. Pois é, e falando aí do Ezequiel, né, a imprensa de Natal fala que alguns pré-candidatos, tanto na nominata estadual como na nominata federal, estão bem livres em relação aos apoios à chapa majoritária. Alguns estão com a tendência de apoiar o pré-candidato Álvaro Dias, outros podem apoiar, inclusive, o pré-candidato do PT, outros podem apoiar a União Brasil, ou seja, há uma diversidade aí de apoios nessas nominatas, nessas eleições proporcionais pensadas aí no PSDB, nessas presenças aí do PSDB. A senhora recebeu alguma orientação nesse sentido? Olhe, a nossa orientação foi realmente de ter um projeto, de pensar o Rio Grande do Norte, de continuar tratando política como tem que ser política, né? Essa perspectiva assim, olha, se você acredita, se você tem um posicionamento, qual era o meu projeto e qual é o meu projeto? Quando eu me coloquei à disposição, eu chego com uma experiência de gestora, eu chego com uma experiência que trouxe como novidade uma reitoria itinerante que eu quero reproduzir para um mandato itinerante. Inclusive, esse termo tem sido bastante usado. Eu fico feliz porque realmente dá certo. Eu digo que dá certo, porque nada mais justo do que estar perto do povo. Então, a única orientação que eu recebi foi essa, foi que eu permanecesse. Se você tem um projeto, você tem um posicionamento, você tem experiência, capacidade para compor, para estar, para fazer parte, para atuar, pronto, se você tem isso, ok. Eu vou permanecer, não é, apoiando a chapa majoritária de Álvaro, de Babá, de Coronel Hélio e de Stevenson. E, assim, se outros colegas de partido não vão, aí, quer dizer, o próprio partido, ele tem esse posicionamento, ele tem essa visão justamente porque cada pessoa tem o seu próprio projeto. E aí você não pode, porque quem escolhe é o povo. O que a gente tem que deixar claro, e o que precisa ficar claro, é que quem escolhe é você que está me assistindo. São as pessoas que escolhem. Então, não adianta, muitas vezes, criar um estigma, ter um estereótipo, ter um modelo, se cada pessoa tem o seu próprio modelo, tem a sua própria maneira de agir, tem o seu espaço dentro do Estado. O Estado é grande, tem muitas regiões, existe inclusive liderança em termos de regiões, o que muitas vezes prejudicam, porque é o deputado do Oeste, é o deputado do Alto Oeste, quem é o deputado do Agreste, quem é o deputado do Seridó. Eu enxergo essas diferenças, essas distinções até com preocupação. Eu acredito que, se Deus quiser, tudo na vida é se Deus quiser, se Deus me abençoar e eu puder chegar lá, eu quero ser a deputada federal para o Rio Grande do Norte. Aonde tiver um problema, nós queremos estar. Aonde tiver algo para ser feito, eu preciso estar. Agora, no momento que você cria um espaço de exclusão ou de inclusão, isso é muito ruim. As pessoas têm até medo. Não, quem é o deputado daqui? Quem é a pessoa daqui? Você foi eleito para representar o Rio Grande do Norte. Então, eu fico satisfeita com essa perspectiva do partido pensar assim. E um partido de centro, ele tem, pela sua própria natureza, o sentido de acomodação. É o sentido dele nesse momento. E aí, historicamente, ele apoiou uma linha ou outra, uma pessoa ou outra. Isso nós não podemos contar, porque quando a gente pensa um projeto para o futuro e para um Estado, para uma nação, você tem que pensar agora.
Você fica falando demais do passado, fica muito preocupado com quem passou, com quem deixou de apoiar, esquece o momento presente. O PSDB agora tem um projeto, tem uma proposta, vamos resolver, vamos trabalhar e, se Deus quiser, nós teremos sim representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, não tenho dúvidas. E a senhora falou sobre ter deputados do Oeste, do Alto Oeste, do Agreste, que a sua defesa é por um deputado que represente o Rio Grande do Norte, né? E aí, falando em termos de Mossoró, a gente que está sem representação federal já há alguns anos, né? O último representante aqui de Mossoró foi o deputado federal Beto Rosado. E a gente, desde então, ficou sem uma representação da cidade e também tivemos uma redução de representação, inclusive na Assembleia Legislativa. Mas falando um pouco sobre esses apoios, né? A senhora falou do apoio da chapa majoritária, Álvaro Dias, Babá Pereira, o PL já formou essa chapa, já definiu bem cedo, inclusive, com o Stevenson e com o Coronel Hélio como segundo voto. Deputado estadual, a senhora tem alguém que se soma aí ao projeto ou que se alinha ao que a senhora defende? Como a senhora é pré-candidata a deputada federal, um pré-candidato hoje a deputado estadual? Nós estamos exatamente definindo isso, porque dentro da perspectiva a qual eu me encontro agora, eu tenho um projeto para 2026. É muito importante eu colocar isso, porque muitas vezes os blogs noticiam ou colocam as pretensões, ou esquece muito o presente, ou fica no passado ou fica no futuro. E aí eu quero dizer que hoje eu quero pensar a situação para o Rio Grande do Norte, pensando numa Assembleia Legislativa para a realidade de 27 e pensando na Câmara Federal em 27. Eu quero pensar Mossoró como Mossoró realmente é. Agora, não vamos pensar um nome para Mossoró, porque Mossoró, porque tem que ter um projeto, porque tem que ser prefeito, tem que ser prefeita. Não, isso não existe. No momento, eu já estou adiantando e colocando isso, porque já vieram me perguntar. E aí, como é que vai ser uma dobradinha com quem? Vai ser pensando? Não, nós estamos pensando o meu projeto para trabalhar pelo Rio Grande do Norte, representar Mossoró, claro. Inclusive, eu quero registrar o excelente trabalho do último deputado que nós tivemos, que foi Beto Rosado. Até hoje, nos dias de hoje, ele ainda consegue representar pela história que deixou. Isso é muito bom. Uma cidade do tamanho de Mossoró, sem representação, ela fica de fora para grandes obras. É isso que a gente tem que colocar. Mas não é pensar. Como é que você pensa 26 já pensando em 28? Como é que acontece isso? Quer dizer que você não vai dar conta nem de uma coisa nem de outra. Então, pensando no Rio Grande do Norte, pensando nas demandas institucionais que o Rio Grande do Norte possui, nós estamos trabalhando a melhor parceria ou as melhores parcerias para essa prospecção, não é isso? Para chegar em 27, se Deus quiser. Pois é, tá aí as ideias pensadas, o planejamento pensado ao futuro, né? Sempre isso. Pensando aí nas perspectivas dos próximos anos, a partir de 2027, né, quando tomarem posse lá na Câmara dos Deputados. É assim que a gente tem que pensar. O que é que nós vamos fazer quando chegar na Câmara dos Deputados? Qual vai ser a primeira coisa? O que é que eu vou fazer com o meu orçamento? Eu já tenho, inclusive, uma ideia, eu já sei exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, pensando em todos os municípios, pensando em Mossoró, pensando na transparência, porque pense numa coisa ruim, é você distribuir recursos, e a palavra certa é essa, é distribuir recursos, não ver resultados, não ter resultados, não acompanhar, esquecer das pessoas, não visitar as pessoas, não ter disposição para isso, porque são 167 municípios, ou se concentrar nos municípios que tem mais gente, porque tem mais voto. Isso é covardia com o povo. Eu acho isso uma covardia. Porque todas as pessoas na zona rural, na zona urbana, onde ela estiver, não importa onde, ela é uma pessoa que precisa de uma representação. Então, nós estamos trabalhando um projeto para enfrentar, resolver quando puder resolver, mitigar, que é aliviar, quando puder aliviar, os problemas que nós temos hoje. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa proposta. Obrigada, Rei. Obrigada, Natália. Professora Ludmila, pré-candidata. Mandar um alô rapidinho aqui para o Sargento Niel lá de Sumaré, que todos os dias manda sua participação. Muito obrigada, uma boa noite, bom fim de semana. E para você que acompanha o programa Cenário Político, a gente retorna na segunda-feira com mais entrevistas, mais debates para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.